inclusive mais à frente, que eu vou mostrar para vocês. Então, o procedimento de licitação, de escolhas, o procedimento de seleção, ele pode ser sempre de duas formas dentro da plataforma. Nós vamos selecionar o fornecedor. Eu posso, por proposta dos fornecedores, a partir da publicação da demanda, né, que é o que a gente utiliza mais, por exemplo, o recebimento das propostas, a gente coloca, ou a listagem de fornecedores conforme critérios da demanda. Isso aqui é o que, por exemplo, a listagem de fornecedores? É quando a própria plataforma, ela já vai, eu coloco a opção de seleção para que a plataforma me fale uma lista de microempreendedores que tem ali cadastrados para realizar esse tipo de atividade. Aqui é um pouco mais raro a gente utilizar essa plataforma, essa possibilidade, porque ela vai demandar para a administração um trabalho maior. Que aí eu vou ter que entrar em contato com os fornecedores, primeiro, para ver se ele tem interesse em fazer aquele serviço, depois a proposta do serviço, valores e tal, a demanda é algo mais complexo. E, professor, será que para municípios pequenos, que às vezes só tem 1, 2, 3 cadastrados para determinado serviço, funciona? Às vezes, tipo, a pessoa não vai estar olhando a plataforma e vai falar, estou fazendo tal coisa aqui. Aí funciona, perfeito. Mas diz que quando eles fazem o cadastro na plataforma, sempre que tem uma demanda, assim, chega uma notificação para eles. Aí é uma forma também de dar essa garantia. Só que também é possível fazer dessa forma. De ter Pensando na questão prática, né? Às vezes serviço de pedreiro ali e tal, às vezes são pessoas que não têm assim tanta. Meu sogro, por exemplo, ele mexe lá um mês a cada 2 dias, ele está respondendo uma mensagem ou outra, né? Aí, a gente pensando nessa questão, às vezes. Essas atividades, perfeito. Entrar em contato com uma possibilidade. É uma forma que a administração tem também de fazer essa seleção. Só que aí também vai demandar da administração um tempinho a mais. No caso, a gente vai ter que trocar a mesa de som. Eu sei que tem que regular e tudo. Esse serviço de regulagem, posso contratar por ali? Mas aí você é para operador de áudio, né? Nesse caso eu não tenho essa especificação dentro da plataforma para esse tipo de atividade, né? Para esse tipo de operação. Se fosse, por exemplo, só para instalação, aí eu teria. Agora, se além dessa instalação ele vai precisar, por exemplo, fazer a parte da operação de áudio, alguma coisa assim, porque eu posso, por exemplo, fazer a oferta da instalação, né, e aí depois eu faço para fins de regulação, captação do áudio, correção, posso fazer. Entendeu? E tanto que a ideia dentro da plataforma é que o mesmo serviço, ele pode ter vários objetos juntos, né, e eu fazer várias ofertas em relação a esses serviços dentro da plataforma. Eu tenho a parte da instalação, depois eu tenho a parte da operação, só que para a parte da operação eu preciso saber se a função, por exemplo, a operador de áudio, ela se insere dentro das funções do microempreendedor individual. Porque tem funções exatamente que ela não vai ter essa opção da gente fazer via contratação, exatamente por esse impedimento. Que o próprio edital já vai excluir essa atividade, né, da operação, por exemplo, de captação de áudio. Ele vai dar preferência para a parte da instalação, que já porque é algo imediato, né, um serviço que já vai ser feito e depois eu realizo o pagamento de forma contínua, não é um serviço que vai ser prestado de forma contínua, por exemplo, e aí eu já faço por meio dessa seleção. Então eu só vou ter que tomar cuidado sobre o objeto, um objeto que é imediato, a prestação de serviço, ou não, ele vai demandar uma prestação de serviço mais contínua. Porque se ele for a prestação de serviço contínua, já não cabe dentro da plataforma. Que aí eu vou ter que fazer um contrato, por exemplo, se o pagamento for recorrente. No caso, ele vai ter que regular o áudio ali, colocar esse lá bem certinho, para que outra pessoa possa fazer a operação, e aí é só o serviço de instalação, por exemplo. Aí eu coloco, faço serviço de instalação, por exemplo, aqui tem muito serviço de instalação de ar-condicionado, serviço de instalação de outros equipamentos, eu posso. Mas nesse caso não tem risco de perder a garantia, porque ele é o fornecedor, porque ele fornece, mas ela vai colocar o serviço com ele para instalar. Aí eu já não posso, porque eu tenho que ver se na minha licitação
que a gente faz esses serviços que tem esses equipamentos de áudio, esses equipamentos mais caros e mais sensíveis. A gente coloca sempre a obrigação de quem é contratado também instalar. Exatamente para evitar esse risco. Porque senão eu vou ter que necessariamente contratar ele para fazer a instalação. Aí para evitar isso, eu faço o quê? Eu já faço a contratação junto. Instalação e a aquisição e a instalação. Porque exatamente eu vou ter esse risco de perder a garantia. Se eu vou poder contratar com ele, né? Então eu estou fazendo uma contratação direta, né? Ou uma elegibilidade para o fornecedor exclusivo. Então, já na minha licitação, já vou deixar especificada a obrigação. Não é a mesma coisa que o serviço de manutenção, sem ser dentro da plataforma do Contrata Mais Brasil. Antes, a gente tinha licitação para contratação de empresa especializada em manutenção de eletrodoméstico. A gente selecionava lá ar-condicionado, frigobar, geladeira, máquina de café, bebedouros, fazer relação de itens. E dentro desses itens, quem ganhasse a manutenção, além da mão de obra, também fornecia as peças. Que aí eu já vou ter uma garantia tanto da peça quanto da mão de obra. E daí, no caso, garantidos. Eu tenho um fornecedor que tá muito doido. Eu comprei café, 3 Corações. Um dia ele tem que mudar uma caixa de café, acabou. Eu ainda não vou aceitar. Mas ele passou a perna em um outro produto, assim, que me mandou do lado. Eu não percebi na hora, daí depois já tinha sido. Acontece muito. Por isso que às vezes quando a gente está recebendo o produto na licitação, a gente fazer essa observância, se realmente o que está sendo entregue é realmente o que a administração solicitou. O que acontece muito porque a administração nunca pode fazer escolha de marca. Né? Salvo algumas exceções, se ela quer padronizar, se ela quer, por exemplo, eu tenho computadores da mesma marca, eu quero então padronizar para fim de manutenção. Posso. Agora, na regra geral, eu posso escolher marca um café. Eu não quero, eu posso abrir uma licitação para café Melita apenas. Não posso. Fornecimento de peças, eu posso prever que o fornecimento de peças tem que ser peça original. Original, perfeito. Mas como que eu comprovo essa peça original? Com a nota fiscal, Eu tenho que prever isso no meu Isso. orçamento. O que a gente faz quando a licitação tem fornecimento de peças? Aí, no caso da manutenção, que a gente alia mão de obra com peças. A gente coloca primeiro que o fornecedor, a partir do momento que ele é acionado para fazer a manutenção, ele tem que mostrar a relação da lista de peças que ele necessita, que aí essas peças vão ser aprovadas ou não pela administração. Sendo aprovadas, eu tenho que apresentar um orçamento, 3 orçamentos dessas peças, para comprovar que o valor é o valor de mercado. Então não é eu que tenho que ver esse orçamento, é ele? Ele vai atrás do orçamento e apresenta para a administração. Aí a administração verifica, não, o valor é compatível com o valor do mercado. Porque por que a gente faz esse procedimento? O que acontecia muito com o fornecimento de peças, isso acontecia também com medicamentos, que era o quê? As licitações de manutenção, a gente nunca consegue prever qual é o valor exato de uma licitação de manutenção. Então a gente faz como? Com valor total. Né? Licitação com valor para manutenção até R$300 mil por ano, por exemplo. E aí isso é uma licitação sob demanda. Eu não necessariamente vou gastar os R$300 mil naquele ano. Né? Eu posso gastar 150, posso gastar 100, não posso gastar os 300 todos. Vai depender da minha demanda por manutenção ao longo dos 12 meses daquele contrato. Mas o que acontecia? Era peças, aí o fornecedor botava a peça lá em cima, a mão de obra era 150, a peça era 1.000, sendo que no valor de mercado aquela peça era R$200. E aí isso que impactava no final do ano, quando eu fosse contar os 300 mil, acabava rápido. Porque a peça, o valor era diferente do valor do mercado. Porque ele sabendo que é uma licitação sob demanda, que não tem como a administração precisar quais são as peças e os valores dela, eles superfaturavam nas peças. E aí, por isso, agora a gente estabeleceu um sistema de controle. A administração tem que ter um sistema de controle em relação às peças. Porque antes a gente tinha peça de veículo, por exemplo, a prefeitura, principalmente, veículos de máquinas pesadas, entre outros,
Existem plataformas que fazem essa pesquisa de testes de valores. De testes. Tinha até uma divergência no Tribunal de Contas, se era constitucional ou não, usar esse tipo de plataforma, mas existem plataformas hoje para fazer consulta de testes. Então a administração vai acabar fazendo esse serviço. Só que hoje, para dar essa segurança para a administração, a gente solicita que o fornecedor apresente os orçamentos. Porque eu vinculo na responsabilidade também do fornecedor. Se ele frauda esses orçamentos, por exemplo, é coludo lá com os fornecedores, e depois eu comprovo que aquele valor não é de mercado, a responsabilidade é do fornecedor. Eu posso sancionar ele lá na frente, aplicar uma multa, impedimento de licitar, entendeu? Mas eu tenho que sempre estabelecer um mecanismo onde eu consiga controlar esse valor. Onde eu tenho pelo menos uma ideia de onde ele está tirando esse valor. E da onde eu faço isso? Por meio de orçamento. Eu tenho que comprovar por meio de orçamento que aquele valor é valor de mercado. Uma situação que acontece muito durante o procedimento licitatório. É o fornecedor que ganha a licitação, ele faz uma proposta muito abaixo do valor do mercado, só para ele ganhar o procedimento licitatório, e aí ele vai lá e pede reequilíbrio econômico. No dia seguinte que ele ganha o contrato, que ele fala que o valor está abaixo do valor do mercado. Por exemplo, é uma licitação para aquisição de leite em pó, latas de leite em pó. E a administração faz um orçamento e ela verifica que o orçamento estimado dela foi R$19, falou de acordo com os orçamentos lá da lei de licitação. E aí ela abre o procedimento licitatório e o fornecedor vai e oferece R$15 como valor da proposta dele. R$15 está abaixo do orçamento estimado que a administração fez. Mas ela não pode impedir aquele fornecedor de ganhar aquela licitação. Na verdade, a licitação ela fala se o valor da proposta está abaixo de 50% do meu orçamento estimado, se eu estimei R$20 e o orçamento e a proposta é R$9, eu não posso desclassificar aquela proposta. O que eu tenho que fazer? Ela tem um indício de que ela não vai ser executada, há um indício de que aquela proposta, que aquele fornecedor não vai dar conta, só que é um indício relativo, não tem como eu comprovar. Então o que eu faço? Eu abro uma diligência ao agente de contratação, solicita para a empresa que ela prove que ela tem condição de fornecer, o que pode acontecer, por exemplo. Ela tem produtos em estoque, por exemplo. Ela comprova por nota fiscal que ela pagou R$9 naquele produto. Aí tudo bem. Inclusive o Tribunal de Contas ele tem uma recomendação que fala que eu não posso desclassificar uma proposta por ela estar abaixo de 50%, simplesmente indicando que a empresa não vai ter lucro. E o lucro é uma discricionariedade da empresa, decidir se ela quer ou não ter lucro. O que não pode acontecer é ela estar tendo prejuízo. Se eu comprovo que ela vai ter prejuízo com aquela proposta, aí eu posso desclassificar. Agora, ela fez lá no valor de R$15 o leite, que está abaixo da proposta. E aí, no dia seguinte, ela forneceu para mim de qual marca minha. A R$15 a lata, sabendo que no mercado é 19. Ela, no dia seguinte, pede reequilíbrio desse contrato, a administração não pode conceder. Porque o reequilíbrio de um contrato, ele é sempre para causas supervenientes. Não uma causa que começou a acontecer depois do contrato. E aquele valor de R$19, ele já estava antes de eu assinar aquele contrato. Não uma causa superveniente é o que, por exemplo? Está tendo chuva. No caso, lá das chuvas do Rio Grande do Sul, por exemplo, na época, a gente reequilibrou o valor do arroz, por exemplo. Hoje, até o começo do ano, a gente estava reequilibrando o valor de café. Porque o valor estava muito acima do valor da assinatura do contrato na época. E isso eu consigo comprovar. Agora, como que ele vai comprovar? Se o valor já era R$19 e agora ele quer enquadrar nos R$19. Se eu concedo esse reequilíbrio econômico, eu estou ferindo a competitividade do certame. Porque ele só baixou para poder ganhar a licitação. Pode reequilibrar para menos também? Sempre. Por exemplo.
Com gasolina não se faz isso. Por exemplo, o café. Se na licitação o café era R$15, a licitação foi em 2024. Em 2021 e 2025, o café estava R$50. Eu reequilibro dos 30, dos 20 para R$50. E depois o café volta para R$20, eu reequilibro de novo. O reequilíbrio é tanto a favor do fornecedor quanto a favor da administração. Mesma coisa é o reajuste. O fornecedor ele tem direito a 3 tipos de aumento no contrato. O reequilíbrio econômico, que é da causa superveniente, que não tem periodicidade. Eu posso reequilibrar o contrato 10 vezes no ano, diferente do reajuste. O reajuste eu faço uma vez a cada 12 meses, aplicando o índice. E o reajuste, ele pode ser inclusive com índice negativo. Já aconteceu. Acho que no contrato do ano passado, inclusive, a gente estava com índice negativo. E a gente teria que obrigatoriamente aplicar aquele índice. Mas o fornecedor ele é obrigado a renovar o contrato com a administração. Por isso até que a gente consulta o fornecedor. Nesse caso, eles não quiseram renovar. E a repactuação, que é para mão de obra, por conta das convenções e acordos coletivos que tem durante o ano. E reajuste não precisa de justificativa. Não. Cada 12 meses. Cada vez não precisaria ter previsão no contrato, inclusive. Agora, o reequilíbrio tem que ser bem fundamentado. Muito bem fundamentado. Nós tivemos um pregão que foi feito na administração passada, na gestão passada, de serviço de limpeza terceirizado, e era inclusive por fato gerador, era feita a planilha. E assim, a gente começou a pagar esse ano assim, R$2.600 para a empresa, R$2.700 dependendo do mês, que era 100% impraticável para a empresa, porque ela tinha que pagar a convenção técnica, né? A gente optou a rescindir o contrato, porque não tinha como, a gente não podia fazer aumentar o valor lá, né? E não tinha, a empresa não conseguiu, assim. Conseguiu mais quiseram baixar muito o preço justamente para ganhar, para conseguir atestar de capacidade, sabe? Não, já aconteceu aqui que a gente abriu uma licitação para mão de obra, que o orçamento estimado que a administração fez era R$1 milhão, e as 7 propostas mais vantajosas foram abaixo de R$400 mil. Nossa. As 7, imagina. Ou seja, era um problema que poderia ter acontecido na própria pesquisa de preços. Só que indicava princípios, que número 1 é a pesquisa de preços. Mas a gente hoje está na 5ª colocada, já prestando serviço remanescente. Porque todos que chegam não conseguem terminar a prestação do serviço. Porque quando a prestação de serviço envolve mão de obra, eu tenho a vinculação à convenção coletiva. Sim. Eu não posso pagar abaixo da convenção coletiva, mesmo que seja por hora. Eu tenho uma limitação. Então, necessariamente, eu vou ter essa vinculação. E aí, o que eles querem? Reequilibrar o contrato. Mas eu não tenho como justificar um reequilíbrio do contrato. Ainda mais uma mão de obra, principalmente. Em relação à repactuação, que é de ACT ou CCP, fechou o contrato, assinou o contrato em fevereiro, e a ACT é de maio. Não tem Faça a repactuação não tem problema. Mesma coisa é o reajuste. Hoje o reajuste, ele não é contado mais da data da proposta. Hoje, com a nova lei de licitação, o reajuste é a cada 12 meses, contado a partir da data que a administração fez o orçamento. Porque no edital e no contrato, a administração já vai trazer lá a data do orçamento estimado, quando ela fez, que a partir daquela data vai ser contada para o reajuste. Então, se eu abrir uma licitação, comecei a planejar uma licitação em janeiro. Em janeiro eu fiz o meu orçamento estimado. E aí, agora, em agosto, em setembro, eu estou assinando um contrato. Em janeiro do ano que vem, a empresa já tem direito a um reajuste. Mesmo que não passou os 12 meses. Porque qual é a ideia da lei de licitação? É sempre preservar o valor do mercado. E o valor do mercado, eu sempre tenho que atualizar ele a cada 12 meses, que são os índices, né? Hoje o IBGE usa índice a cada 12 meses. Então, independentemente se tem 12 meses ou não no contrato, tem 12 meses que eu fiz a minha pesquisa. Então, eu vou atualizar essa proposta em janeiro. Isso, solicitação da empresa. Se ela não solicitar, a
Assim mesmo eu tenho que fazer. Assim mesmo eu tenho que reajustar. Esse Sim, aqui é mesmo que ela não pedir, porque é um direito subjetivo que a legislação traz. Só que o que a gente faz? Se a empresa não solicitou em janeiro e em setembro eu tenho que fazer a prorrogação do contrato, eu aplico em setembro. Só que eu aplico em setembro, retroativo a janeiro. Entendeu? Eu não sabia que se a empresa não pedisse. Sim, ela mesmo assim, eu tenho que consultar a empresa da aplicação do reajuste no momento da prorrogação. Porque o que pode fazer? Isso o Tribunal de Contas ainda não fez essa análise, mas o que pode acontecer? Ela fez análise sobre a nova legislação, né? Eu já tinha feito. O que pode acontecer se eu não aplico o reajuste? Se a empresa não se manifesta, ela fica em silêncio durante 4 anos do contrato. Ela não se manifestou, a administração também não aplicou o reajuste. No 5º ano do contrato, na prorrogação do 5º ano do contrato, ela poderia pedir reajuste retroativo ao 1º ano? Na lei anterior, a Tribunal de Contas entendia que não. Que eu não posso fazer o reajuste em cascata, né? Até porque tem um prejuízo. E eu entendo que na nova legislação também eu não posso. Mesmo sendo direito subjetivo, se depois dela assinar a primeira prorrogação e ela não se manifestar sobre o reajuste, eu entendo que ela não teria mais direito. Teria que incluir e agora só no próximo reajuste. Entendeu? Então, ela teria prazo limite para pedir esse reajuste até a data da prorrogação. A data da prorrogação é posterior à data que ela teria direito ao reajuste. Por causa da proposta. Por causa exatamente, do orçamento estimado da administração. Entendeu? Então, aqui a gente faz sempre assim. A empresa não se manifestou. Na data do reajuste, na data da prorrogação, eu consulto ela de novo se ela tem interesse do reajuste, se ela tem interesse na prorrogação. Mas geralmente, quando eu consulto do interesse da prorrogação, ela já fala que tem com a aplicação do índice. Agora, se ela não se manifesta na prorrogação do índice, a administração segue. Entendeu? Mas aqui, necessariamente, a gente tem aplicado. Mesmo que ela não se manifeste, a gente aplica. Porque o contrato ele já traz a previsão que a aplicação do reajuste independe da automática, independe do pedido. Só que a gente, em vez de aplicar na data que ela teria direito, a gente aplica na data do reajuste, na data da prorrogação, de forma retroativa, a janeiro. Para evitar 2 processos administrativos, né? Porque o questão administrativo a gente faz uma vez só, junto com a prorrogação. Mas já aplica automaticamente. Entendeu? Agora, se a empresa pede ela em janeiro, na data que ela teria, aí eu já faço a aplicação normal. Agora, se ela não pede, eu só vou aplicar no meu reajuste, na data da minha prorrogação, reajuste. É porque hoje a legislação ela fala que é um direito. Antes da lei 8666, se eu não tivesse a previsão do reajuste no meu contrato, eu não poderia aplicar reajuste. Agora não, mesmo que eu não tenha, eu tenho que aplicar esse reajuste dentro do meu contrato. Na mesma coisa, hoje a legislação ela ampliou o prazo de prorrogação do contrato. Hoje eu posso prorrogar o contrato por 10 anos. Só que se no meu contrato eu não trago a previsão da prorrogação, o Tribunal de Contas entende que esse contrato tem que ser prorrogado. Eu tenho que necessariamente fazer a previsão de prorrogação de contrato. Que hoje eu posso fazer o contrato com no mínimo 12 meses. Mas eu faço o contrato para 3 anos, por exemplo. Então eu só vou renovar ele daqui a 3 anos. Eu não vou ficar renovando ele a cada 12 meses. Posso fazer. Porque tem contratos que realmente não tem nem porquê, né? Você fazer só tipo, serviço terceirizado de Perfeito, perfeito. E inclusive até para fim de se tornar atrativo no procedimento licitatório. E numa renovação, eu posso renovar por mais de 12 meses? Posso também. Pode também. Olha que ótimo. Só no inicial que eu preciso trazer essa previsão. Mas o prazo é máximo 3 anos? Tá na lei? Não, a lei fala que o prazo máximo é 10 anos. 10 anos, mas aí eu posso fazer para renovar a cada 3 anos. Isso, levando em consideração o prazo máximo de 10. De 10. E aí eu fujo desse trabalho de não ficar. Isso. Por exemplo, a gente tem contato aqui com um período mínimo de 3, de 5.
vai depender do objeto. Já estabelecido lá No contrato, no edital de licitação. no edital. Isso. A gente tem, por exemplo, uma licitação aqui para locação de computadores. A gente loca notebooks, desktop, e esse contrato ele é por pelo menos 5 anos. Por quê? Para se tornar atrativo para o fornecedor. Porque senão você contrata um fornecedor e fala para a licitação de 12 meses, daqui 12 meses, se eu não quiser prorrogar, o que ele vai fazer com esses computadores? Para ele não é atrativo. Porque na licitação de locação, a gente exige que os equipamentos sejam novos. Mas como que entra a questão de esse contrato precisa estar trazendo benefício ainda para a administração? Não tem que ser feito isso todo ano? Não, tem que ser feita a cada prorrogação. Entendeu? A cada prorrogação, eu tenho que comprovar a vantajosidade da continuidade do contrato. Mas não significa que eu tenho que fazer a cada 12 meses. Eu só faço a cada 12 meses se a minha prorrogação for em 12 meses. Agora, nesses contratos de 3 anos, eu só vou justificar daqui 3 anos. Entendeu? Porque a justificativa de colocar por 3 anos já está no IPP e no TR. Sim. Do porquê que eu quero um contrato mais longo do que 12 meses. Professor, e as prorrogações, você pode colocar no edital que o contrato tem validade de 3 anos e as prorrogações serão de 12 em 12 meses. Pode colocar isso também. Pode precisa ser de 3 em 3, até dar. Só que se eu coloco assim no contrato, que ela vai ser prorrogada, a validade é 3 anos, mas vai ser prorrogada a cada 12 meses, a cada 12 meses eu vou dar a oportunidade para a empresa falar se ela quer ou não continuar com esse contrato. Sim. Na mesma coisa a administração. Entendeu? Agora, se eu coloco o contrato ele tem validade direta de 3 anos, aí eu não vou precisar fazer essa consulta a cada 12 meses. Por isso que a depender do objeto ele é vantajoso. Porque fica atrativo para eu conseguir fornecedor bom. Eu posso usar isso como justificativa. Perfeito. E isso para o fornecedor também é amortizar o valor da proposta. Que, por exemplo, para esse licitante ganhar a licitação, se ele ganhar a licitação para fornecer os notebooks, local os notebooks, ele precisa comprar esses equipamentos. E ele vai ter um custo. E ele precisa amortizar esse custo, dividir esse custo no contrato. Para ele não ter prejuízo. Então, se eu tenho um contrato mínimo de 5 anos, ele vai dividir esse custo por 5 anos. Ele sabe que durante 5 anos, se ele não cometer nenhuma falta nesse contrato, ele vai receber durante 5 anos o valor da administração. Só para ele ficar atrativo. Tem gestor que considera, não vou colocar um contrato de mais de 1 ano, de 5 anos, porque se a empresa for ruim, eu tenho que ficar com ela. Mas não é verdade, é só você começar a lutar, penalizar, e dividir o contrato. Perfeito. Eventualmente, se for o caso. Mesma coisa, será assim 12 meses. O contrato ele tem 12 meses, mas não significa que eu vou ficar com a empresa 12 meses. Se ela for uma péssima empresa, né? Se ela não entrega o produto, se ela atrasa, se ela não responde meus questionamentos e meus consumidores. E o edital tem que ser bem feito. Isso. Mas dentro da lei de licitação, as penalidades é cláusula obrigatória. Então, mesmo que eu não traga, eu aplico. Porque eu quero usar a lei de licitação. E aí, a causa de inexecução do contrato, seja parcial ou seja total, a empresa ela já vai estar ciente. Porque o fornecedor é raro você achar um fornecedor que lê todo o edital. E que lê o EPP e que lê o TR. É raro isso. Acho que isso. Né? Mas ele assina uma declaração de que ele tem ciência das informações que estão lá. Então eu presumo que ele conhece. E aí depois, se ele vem questionar que não entregou porque não sabia do prazo, porque não sabia que era obrigação dele pagar pelo deslocamento, não entende. Azar não ganha. Ele assinou o documento falando que ele tinha conhecimento. Então, por isso que eu tenho que aplicar a penalidade também. Ou eu não aplico, e aplicar a penalidade à autoridade administrativa. Mas eu cientifico a autoridade administrativa sobre aquele problema. Porque se lá na frente tiver algum questionamento, eu tenho que comprovar que eu certifiquei a administração de que a empresa não estava prestando a contento o objeto.
Né? Então, por isso que, independentemente da validade do contrato, a administração ela vai avaliando mês a mês. Né? Por exemplo, se é uma prestação de serviço contínuo, todo mês eu faço um pagamento para a empresa. Todo mês ela monta uma nota fiscal. E aí o fornecedor ele verifica o fiscal do contrato, ele analisa essa nota fiscal. E se ele tem reclamação, ou se a nota fiscal é incompatível com o serviço, eu notifico a empresa. Então, por isso que a administração não necessariamente ela vai ficar, né, com aquela empresa durante toda a validade do contrato. Entendeu? Ela pode, aqui no momento, por alguma inexecução do contrato, rescindir essa prestação de serviço. Entendeu? Para justamente manter a qualidade